Nascemos para levar ao mundo uma mensagem de salvação e esperança. Somos parte do movimento adventista que pregava a volta de Jesus para buscar seus filhos e que surgiu em 1844. Em 1863, fomos organizados como Igreja Adventista do Sétimo Dia nos Estados Unidos. De lá, nossa mensagem não se limitou à América do Norte. Chegou até a América do Sul, onde foi erguida a primeira congregação na região de Crespo, na Argentina, no ano de 1894. Hoje, os milhões de adventistas estão presentes em mais de 200 países e dezenas de idiomas. Nossa missão é bem clara: fazer discípulos de todas as nações e comunicar o Evangelho eterno no contexto das mensagens dos 3 anjos de Apocalipse 14. Significa convidar as pessoas a aceitarem Jesus como Salvador pessoal, unirem-se à igreja e ensiná-las a servir a Deus como preparo para a sua volta. Mas como esperamos cumprir o desafio? Nós sabemos que precisamos ser relevantes em um mundo de diferentes línguas e culturas, por meio de diferentes ministérios, instituições, projetos e pessoas. Além de buscar a bênção divina, nós adventistas temos um plano estratégico para cumprir com essa missão tão desafiadora. Na América do Sul, por exemplo, esse plano é baseado em 3 valores principais: comunhão, relacionamento e missão. Além de um bom plano, sabemos que uma organização do tamanho da Igreja Adventista precisa de uma estrutura sólida para se manter ativa e realizar um trabalho sério. Nossa sede mundial está localizada nos Estados Unidos, de onde administramos 13 divisões mundiais em todos os continentes, inclusive em países e regiões com baixíssima presença do cristianismo. Essas divisões, então, coordenam o trabalho das uniões e associações, ou missões, o que inclui escolas, colégios, universidades, hospitais, clínicas e projetos sociais desenvolvidos por nossa agência humanitária, a ADRA. A divisão sul-americana, com sede estabelecida em Brasília, no ano de 1976, administra a igreja na Argentina, Bolívia, Brasil, Chile, Equador, Paraguai, Peru e Uruguai. Mas o que faz a diferença mesmo são as frentes mantidas na base, onde membros voluntários e simpatizantes fazem tudo acontecer. São os ministérios, departamentos e serviços. No território sul-americano, temos 2 fábricas de alimentos, a Granix, em Buenos Aires, Argentina, e a Superbom, em São Paulo, Brasil. Na área de impressos, coordenamos os trabalhos da ACES, Associação Casa Editora Sudamericana, na Argentina, e da CPB, Casa Publicadora Brasileira, no Brasil. O movimento adventista acredita no potencial da comunicação integrada e estratégica. É a esperança que rapidamente avança por meio de ferramentas e meios que potencializam a divulgação para diferentes e variados públicos e locais distantes. Veiculamos dezenas de programas de TV e rádio, 24 horas por dia, em português e espanhol, por meio da Rede Novo Tempo de Comunicação. Rede que atua também com conteúdo na web, o que inclui games bíblicos, e que leva a mensagem por meio do Ministério da Música, desenvolvido pelos cantores da gravadora Novo Tempo. Estamos nas redes sociais e ali dialogamos com as pessoas que tomam decisões espirituais e que querem um futuro melhor. Mantemos um forte portal corporativo, o adventistas.org, com materiais, notícias escritas, vídeos, fotos e infográficos que informam, inspiram e transformam vidas diariamente.
Estamos preocupados em comunicar com eficiência, mas em ensinar para a eternidade. Por isso, mantemos a rede de educação adventista, com milhares de alunos, professores e centenas de instituições até o ensino superior. Uma grande rede focada na filosofia do desenvolvimento integral do aluno, nas áreas física, mental e espiritual. A educação adventista, apesar de centenária, não parou no tempo. Compreendemos que é preciso o aperfeiçoamento pedagógico constante, uso da web para contato com alunos e pais, investimento no ensino à distância, porque queremos oferecer o melhor aqui também para quem busca conhecimento. De olho na internet e nas novas mídias, nós não nos esquecemos das nossas origens. Por isso, não abrimos mão da comercialização de livros e das revistas. Apoiamos um exército de homens e mulheres, os colportores, que seguem firmes no Ministério de Publicações e não se cansam de levar às pessoas um material de qualidade. Estão nas ruas, nas empresas, nas casas e distribuem material que orienta e dá uma nova perspectiva de vida para as pessoas. Muitos desses materiais são obra da escritora Ellen White, uma das norte-americanas mais influentes de todos os tempos, segundo pesquisas recentes. Seus livros sobre religião, saúde, educação, relacionamentos, família foram traduzidos para várias línguas e apresentam conceitos super atuais hoje. Somos uma igreja conectada, não só na comunicação, mas com as causas sociais. Alertamos e conscientizamos sobre os riscos e os prejuízos da violência doméstica com o projeto Quebrando o Silêncio, que tem ações na comunidade, uma revista com dados e informações úteis e um site de apoio. Motivamos jovens e adultos a serem doadores sistemáticos de sangue com o projeto Vida por Vidas. E praticamos a solidariedade com atividades concretas em favor de quem tem pouco ou nada, com projetos como o Mutirão de Natal. Levamos alimentos, roupas e brinquedos para milhares de pessoas todos os anos. Mas sentimos necessidade de fazer mais. Temos uma agência humanitária, a ADRA, presente em mais de 130 países e sempre pronta para atender situações de risco, calamidades ou necessidades da população, além de levar capacitação e desenvolvimento econômico, saúde e educação. Família também é um dos nossos focos como igreja. Acreditamos que, como base da sociedade, a família precisa ser preservada e protegida, o que envolve a vida de casal entre homem e mulher e o relacionamento com os filhos. Realizamos eventos com casais, encontros para solteiros, viúvos e divorciados, cursos para noivos, escolas de pais e produzimos livros, revistas, DVDs, programas de TV, web, tudo para ajudar no fortalecimento das famílias. Temos a firme convicção de que uma sociedade feliz e mais perto de Deus é uma sociedade saudável. O Ministério de Cura que desenvolvemos tem a ver com uma mudança de estilo de vida. Falamos e incentivamos um conceito de saúde integral em nossa rede de clínicas, hospitais e 2 fábricas de alimentos. Também levamos esse conhecimento às pessoas por meio de testemunho pessoal, de publicações e oferecendo cursos de qualidade de vida, aulas de culinária e grupos de apoio para abandonar o álcool e o fumo. Ensino para nós adventistas é muito importante, e principalmente o dos princípios bíblicos. Mantemos uma das maiores escolas de ensino voluntário da Bíblia no mundo, a Escola Sabatina. Todos os sábados, milhões de pessoas participam de grupos de debate e estudos sobre o livro sagrado do cristianismo. Há grupos que se reúnem nas casas também. São os pequenos grupos, onde há oração intercessora, ações solidárias e muita confraternização. O ensino bíblico é forte ainda nas classes que funcionam regularmente em grande parte das congregações adventistas.
Somos uma igreja preocupada com o desenvolvimento das crianças, adolescentes e dos jovens. Mantemos semanalmente atividades dos clubes de aventureiros e desbravadores, em que se aprende sobre religião, meio ambiente, princípios de vida e onde também há desafios e aventura. Realizamos programas para jovens e ensino adaptado para crianças, de acordo com a faixa etária específica. Em todos os projetos, nosso objetivo é preparar uma nova geração para ter mais conexão com Deus e mais esperança. O fato é que o sonho de ver Jesus voltar ainda nesta geração move a todos nós, adventistas do sétimo dia. Cremos que projetos, programas e ações sociais são importantes, que fidelidade a Deus em todos os aspectos da vida é fundamental e que doutrinas coerentes com a Bíblia são igualmente relevantes. Mas que, acima de tudo, as pessoas motivadas, inspiradas e discipuladas é que fazem a diferença na prática. Os adventistas são um povo que fala de educação e ensina. Um povo que fala de saúde e oferece cura. Um povo que fala em solidariedade e ajuda o próximo. Um povo que fala sobre esperança e salvação e vive essa certeza. Igreja Adventista do Sétimo Dia. Um povo, uma esperança. Emmanuel wanted to annoy 13-year-old Aggie during a break between French and physics classes at the Seventh-day Adventist school in Libreville, Gabon. He knew that Aggie had a short temper, so he started saying mean things. Annoyed, Aggie immediately slapped the boy on the cheek. Emmanuel didn't like being slapped, and he slapped Aggie back. Now Aggie was furious. He punched Emmanuel. Children crowded around the fighting boys. "Don't stop!" they yelled. "Let them fight!" A teacher's assistant came running, causing the children to scatter to their seats. He pulled them apart. "Why are you fighting?" "He was mean to me," Aggie said. "He hit me," Emmanuel said. "You shouldn't fight. Fighting is for animals. Apologize." As punishment, the boys had to spend 2 hours away from the other children, quietly thinking about what they had done. It was a long 2 hours. After some time, Aggie whispered to Emmanuel, "Why were you mean to me?" "I was only joking," Emmanuel whispered back. Aggie wished that he hadn't lost his temper. That summer, Grandfather sent Aggie to a Pathfinder campout. Aggie's Bible teacher also went to the campout, and he spoke for morning and evening worship. At the end of the 3-week campout, he asked whether any children wanted to give their hearts to Jesus. He told them how Jesus could change their hearts. Instead of anger, he could give them peace and love. When Aggie heard that, he remembered his short temper. He remembered how his temper led to fights and made his parents unhappy. He wanted to change, and he prayed, "Lord, I want to follow you." Then Aggie stood up and went to the front. People were surprised to see him standing. His Bible teacher was happy that he wanted to be baptized. After baptism, when Aggie came out of the river, he felt the same as before. He thought maybe something miraculous would have happened, but everything still seemed normal. But as the days passed, he noticed that he no longer enjoyed many things of the past. His friends noticed that he wasn't easily angered like before. Just the other day, Emmanuel brought some cakes to sell in class, and Aggie didn't want to buy one. "I don't want to buy anything today," he said. "I'm not feeling well." "Come on, buy one," Emmanuel said. "No, I can't," Aggie said. Emmanuel's face twisted in anger and he slapped Aggie. But Aggie didn't feel angry at all, and he quietly walked away. He was so grateful that with Jesus' help, his days of having a short temper were over. Jesus was changing his heart. In 2017, part of the 13th Sabbath offering helped construct a high school for 280 students in Aggie's hometown of Libreville, Gabon. Thank you for helping change lives through the 13th Sabbath offering. It makes a big difference.
busca do feliz lugar no qual eu hei de descansar. Ó bela terra de esplendor, querida herança do Senhor, olhando vejo além do mar, que em breve eu hei de atravessar a linda praia perenal do eterno lar celestial. Comigo vai o meu Senhor, do mal me guarda com amor, de paz transborda o coração, e certo estou da salvação. Ó bela terra de esplendor, querida herança do Senhor, olhando vejo além do mar, que em breve eu hei de atravessar a linda praia perenal do eterno lar celestial. A vastidão celestial há de soar canto imortal na triunfante multidão, cantando a grande redenção. Ó bela terra de esplendor, querida herança do Senhor, olhando vejo além do mar, que em breve eu hei de atravessar a linda praia perenal do eterno lar celestial.
Desejo a todos um bom sábado e que a presença de Deus seja sentida nos vossos corações. É certo que vivemos um tempo diferente, como os irmãos já se aperceberam, mas ainda assim Deus dá-nos forças para podermos falar da sua palavra. E hoje nós falaremos de um assunto que os irmãos já conhecem e falaremos apenas para relembrar e fortalecer a nossa fé e a nossa confiança em Jesus Cristo. Antes de avançarmos para o nosso estudo, eu gostaria de fazer uma breve oração para podermos então chamar a presença do Espírito Santo. Querido Deus e Pai, ainda na Tua presença, queremos Te dizer obrigado pela semana que o Senhor nos ofereceu. Queremos Te agradecer pela vida, a saúde, o ar, o pão e a água que o Senhor nos provê a cada dia. Neste momento solene, queremos pedir a presença amiga do Espírito Santo, para que, em primeiro lugar, possa trazer calma e tranquilidade ao nosso coração. E também para que a Tua mensagem seja perceptível naqueles que têm o desejo de ouvir a Tua voz. Sê conosco. Não nos desampare. Nós confiamos nas Tuas promessas. Por isso, oramos com fé, em nome de Jesus. Amém. Então, meus irmãos, eu gostaria de introduzir este assunto dizendo primeiro, eu não sei se há alguma visita no nosso meio. Se houver, eu gostaria de estender cordiais boas-vindas e que sintam-se como se estivessem em vossas igrejas, que esta é a Igreja do Barreiro, uma igreja acolhedora, e é aqui onde nós temos nos preparado para o breve encontro com Jesus. E partindo para o assunto que nos traz, ou que trazemos esta manhã para a igreja, o tema é o que vocês já conseguiram ler, quase lá. Faltou quase. Quase à eternidade, quase ao lar, quase lá. Falta pouco, mas precisamos de fazer a nossa parte. E é sobre isso que eu gostaria de falar com a igreja em poucos minutos. Vamos abrir a nossa Bíblia, irmãos, no livro de Hebreus, no capítulo 10, o versículo 37. Eu tomo a leitura, porque ainda um pouquinho de tempo, e o que há de vir, virá, e não tardará. É a promessa que nós temos da palavra de Deus. É a certeza que a Bíblia nos oferece. Porque, sabem, irmãos, a vinda de Jesus dura o tempo de uma vida. Se você vive 37 anos, a vinda de Jesus para ti demorou 37 anos. Se você vive 40 anos, a vinda de Jesus para ti foram 40 anos. Então, precisamos nos agarrar a estas promessas, porque o fim aproxima-se. E eu gostaria de falar agora um pouco sobre o julgamento. Como é que será então
o julgamento, irmãos, como é que os irmãos entendem o que será desse julgamento? Como é que nós seremos julgados, irmãos? Há um receio enorme por parte dos cristãos atuais sobre a forma ou a maneira como Deus nos vai julgar. Mas eu gostaria de deixar claro esta manhã que o julgamento será de acordo à luz que nós recebemos. E talvez agora os irmãos podem perguntar, e aqueles que não são crentes, como é que serão julgados? Pela lei da consciência? É verdade. Entre o certo e o errado. Nós não precisamos de entrar para uma igreja para saber o que é certo e o que é errado. A nossa consciência fala por nós. E, de acordo à luz que nós recebemos, como eu já disse anteriormente, nós seremos julgados. É o conhecimento da lei de Deus que vai determinar o meu e o seu julgamento diante de Deus. E, por isso, irmãos, eu gostaria de levar o pensamento da igreja no livro de Apocalipse, o capítulo 20, o versículo 12, para entendermos como será o julgamento. Apocalipse, capítulo 20, o versículo 12. Confesso que para mim pregar com a máscara é um desafio enorme. 20:12 diz assim: e vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante do trono, e abriram-se os livros. E abriu-se outro livro, que é o da vida. E os mortos foram o quê? Julgados pelas coisas escritas nos livros. Segundo o quê? As suas obras. Vamos para outro texto. Mateus 12, 36, 37. Para nós podermos entender como é que se dará o julgamento naquele dia. Mateus 12, 36, 37. Mas eu vos digo que de toda palavra ociosa que os homens disserem, hão de dar conta aonde? No dia do juízo. Porque pelas tuas palavras serás justificados, e pelas tuas palavras serás condenado. Meus queridos irmãos, precisamos vigiar as nossas palavras. É tempo de vigiarmos os nossos pensamentos. É tempo de termos cuidado com as nossas ações. Ou seja, todo o desejo do nosso coração. Porque sobre isso nós daremos conta no dia do juízo. E o dia do juízo não é apenas o juízo final. Se eu morrer, automaticamente eu passo a ser julgado. Então, nós não sabemos quando vamos morrer. Não vale a pena nós pensarmos que vamos viver eternamente. Ouvimos na escola sabatina que todos nós, de uma forma ou de outra, iremos morrer. Vigiemos as nossas palavras, os nossos pensamentos e as nossas ações, os nossos atos, porque sobre isso todos nós, sem exceção, daremos conta no dia do juízo, ou para a salvação eterna, ou então para a morte e perdição eterna. Que o Senhor nos livre disso, que o Senhor nos dê sabedoria, que o Senhor nos dê discernimento, para podermos pensar, falar e agir corretamente. Porque, irmãos, nós precisamos entender
2 aspectos, ou seja, 3. Nós somos salvos pela graça, justificados pela fé e somos julgados pelas obras. E esses 3 processos é que determinam a minha e a sua salvação. Salvos pela graça, justificados pela fé em Cristo Jesus e julgados pelas obras de serviço. Aquilo que nós fazemos para o próximo. Por isso é que a fé em Cristo nos ajuda a estarmos preparados para o julgamento final. Essa é uma boa notícia, irmãos. A fé em Cristo nos ajuda a estarmos preparados para o dia final. E mais, a verdadeira graça nos torna novas criaturas. A graça de Deus, irmãos, nos torna novas criaturas. E as boas obras revelam se nós realmente aceitamos ou não a graça. As obras de serviço que o irmão e a irmã faz determinam se realmente nós aceitamos ou não a graça de Deus. Porque as obras, meus irmãos, são o resultado de um coração que foi transformado pela graça de Deus. Quando você vem ajudar o próximo, quando você se compromete com um projeto da igreja, meu irmão, é o resultado de um coração transformado pela graça de Deus. Não pense que somos nós que temos o desejo de ajudar, mas é Jesus atuando no meu coração, no seu coração, para que você tenha o desejo de ajudar a igreja, o desejo de ajudar o próximo. Por isso é que as obras materializam a fé. Essas obras, o bem que nós fazemos aos outros, o bem que os outros nos fazem, põe em ação a nossa fé em Cristo. E quem é que não gosta de ser ajudado? Quem não gosta, irmãos? Todos nós, de uma forma ou de outra, gostamos de ser ajudados. Não importa se é por uma coisa grande ou pequena, mas todos nós precisamos de ajuda. E ajuda não é apenas com bens materiais, não é apenas com dinheiro, pode ser com uma simples, mas humilde oração. O facto de você ouvir do seu pastor, do ancião da sua igreja, de um membro: minha irmã, meu irmão, eu estou a orar por si. Isso fortalece a nossa fé. E é isso que nós precisamos de fazer, irmãos. Às vezes nós achamos que não temos nada para oferecer aos outros. É mentira. Cada um de nós é especial aos olhos de Deus. E todos nós temos alguma coisa para partilhar com os outros. É isso que os irmãos precisam de desenvolver. Sobretudo nessa fase de pandemia, onde a maior parte das pessoas encontram-se mentalmente, psicologicamente fragilizadas. As pessoas estão fragilizadas, irmãos. E nós precisamos de ser o toque de esperança na vida dessas pessoas. Vamos avançar. Já falamos que seremos julgados pela luz que recebemos e julgados pela luz que não quisermos ou não recebemos. Agora, um outro tópico que eu trago para a igreja nesta manhã: quando termina a graça? Ou quando vai terminar o tempo da graça? Essa é
é uma pergunta que tem inquietado a maior parte dos cristãos, sobretudo nesse tempo de pandemia. As pessoas querem saber como é que isso vai terminar. Será que é o fim? Será que Jesus já está às portas? Será que é agora que vamos ver o Rei a voltar? Eu gostaria de dizer, prezada e querida igreja, que ninguém sabe quando terminará o tempo da graça. Entre humanos, ninguém sabe. Unicamente Deus. O tempo da graça terminará quando for concluído o processo de selamento. E o selamento é a certeza que Deus tem que todo aquele homem ou mulher que for selado, aquele não provará a morte. Nesse processo do selamento, irmãos, quando terminar, ou momentos antes de terminar o tempo da graça, aqueles que forem selados para a eternidade não provarão a morte. Por isso, esse tempo de graça que Deus nos oferece não precisa ser apenas um tempo de graça, mas um tempo de graça e preparação espiritual. Precisamos de nos preparar, precisamos de estudar, precisamos de investigar a palavra de Deus. E pouco antes de entrarmos no tempo de angústia, todos nós receberemos o selo do Deus vivo. E esse todos nós, oxalá que façamos mesmo parte. Porque haverá surpresas. Haverá surpresa, irmãos, de pessoas que se acham merecedoras deste selamento, mas que infelizmente não estarão na eternidade. Não farão parte daqueles que forem assinalados pelo anjo do Senhor. Então precisamos de fazer tudo o que estiver ao nosso alcance. Tudo o que for necessário fazer, façamo-lo enquanto é dia. Porque vem a noite em que não poderemos mais fazer nada. O tempo da graça, irmãos, terminará de uma forma repentina e inesperadamente. Vai ser algo surpreendente. Mas os moradores da terra não se aperceberão. Continuarão a ter a mesma rotina. A mesma rotina. Continuarão a fazer as mesmas coisas. Por isso é que precisamos estar atentos. Precisamos fazer a nossa parte, irmãos. Precisamos buscar Deus verdadeiramente. Por isso, quando terminar o tempo da graça, o texto de Mateus 22, versículo 11, vai se cumprir na vida daqueles que infelizmente não lavaram as suas vestes no sangue do Cordeiro. E aí, Deus, na sua infinita misericórdia, na sua infinita bondade, dirá: aquele que está sujo, suje-se ainda mais. Aquele que é mentiroso, continue a mentir. Aquele que tem enganado, vai continuar a enganar. Mas aqueles que forem puros, continuarão a fazer
atos de bondade para com o próximo. Já dissemos que os habitantes da terra não saberão quando tiver ocorrido esse fato, e o fato aqui é o fim do tempo da graça, porque a vida para eles continuará normalmente, mas terá sido finalmente decidido, ou seja, a decisão pessoal de cada ser humano terá sido dada. E na parte final desse estudo, eu gostaria de introduzir o tempo de angústia, porque depois de passar o tempo da graça, entraremos num tempo de angústia, um tempo de tribulação, que para aqueles que estiverem selados para a eternidade, será um tempo de grande regozijo. Mas para aqueles que infelizmente estiverem perdidos para sempre, será um tempo de angústia, grande tribulação. Diz que o tempo de angústia está dividido mais ou menos em 3 fases. Vamos viver o tempo de angústia prévio, o tempo de angústia verdadeiramente dito e, por fim, a angústia de Jacó. Eu falarei apenas das 2, porque não teríamos tempo de abordar tudo neste pequeno estudo. Diz que para o tempo de angústia prévia, pouco antes do fecho da porta da graça, ou seja, será pouco antes do fecho da porta da graça, mas serão tempos difíceis, tempos tempestuosos, quer para a igreja, quer para o mundo. E haverão lutas, confusão, problemas políticos, econômicos, sociais, haverá degradação da família. O temor e a angústia vai tomar conta das pessoas. Mas, sabem, meus irmãos, a palavra de Deus, em Apocalipse capítulo 3, nos versículos 10 e 11, nos trazem um conforto durante esse tempo difícil e terrível pela qual a humanidade vai passar. Apocalipse capítulo 3, versículo 10 e 11, eu tomo a leitura. Como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei na hora da tentação que há de vir sobre todo o mundo, para tentar os que habitam na terra. Verso 11. Eis que venho sem demora. Guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Haverá proteção, cuidado e amparo dos anjos do Senhor para todos aqueles que estiverem assinalados. Essa é a nossa maior alegria, é a nossa maior esperança. Por isso, nada temos a temer quanto ao futuro, a não ser que nos esqueçamos de como Deus nos guardou no passado. O tempo de angústia, meus irmãos, terá início com o término do tempo da graça, como já dissemos. Nesta altura, todas as profecias terão sido cumpridas. Terminou a sacudidura. Já terá havido o refrigério pela presença do Senhor na chuva seródia, e a pregação do Evangelho terá sido concluída.
Meus irmãos, quando entrarmos nessa fase difícil e terrível para o mundo, os 4 anjos do Apocalipse 7 já terão largado os 4 ventos. E os ventos aqui simbolizam lutas, comoções políticas, discórdias e guerras. Haverá um tempo difícil para a humanidade, mas Deus, na sua infinita bondade, vai guardar e preservar o remanescente. Vai guardar e proteger os seus filhos, para que mal nenhum nos aconteça. Esta é a certeza que a palavra de Deus nos dá. É a certeza que eu gostaria de deixar para o irmão e a irmã que me ouve. Para você que a visita, leve esta mensagem no seu coração, porque Deus é bom em todos os momentos. Nós sabemos que o mundo viverá uma angústia muito grande, mas também é verdade que Deus jamais desampara os seus filhos. Então, meus irmãos, que seja para nós uma oração e que Deus nos ajude a estarmos preparados para a última grande crise que este mundo vai enfrentar. Porque se tivermos a nossa vida alicerçada em Cristo, não importa o que aconteça à nossa volta. Se a nossa fé for uma fé robusta, uma fé ancorada naquele que é a fonte da eterna juventude, Cristo, nós jamais seremos derrotados. Jamais seremos espezinhados, porque os homens levantarão as armas, levantarão as espadas, mas como estamos cobertos pelos anjos do Senhor, nenhum mal nos acontecerá. Estas são as palavras de conforto que eu gostaria de partilhar com a igreja, com cada irmão e irmã aqui presente, com cada visita que nos ouve via internet, que para nós é uma oração e que Deus, por intermédio do Espírito Santo, possa traduzir melhor esta mensagem que trouxemos para a igreja. Amém? Vamos dos fiéis e dos santos, país de glória infinda, de bênçãos e luz. Já fartos estamos de vaguear pelas trevas, ao lar em breve iremos com Cristo Jesus. Doce lar,